Fala pessoal, eu sou o professor João Henrique e estou aqui hoje para te ajudar a entender melhor como funciona a montagem de um treinamento de musculação. E para que você realmente consiga sozinho montar o seu treino e principalmente saber o que se espera desse treino que você está realizando. Então uma coisa é certa na musculação, se você quer aumentar a sua força, se você quer aumentar a sua massa magra, ganhar um pouco mais de volume muscular, certamente você precisa ter um bom estímulo, ou seja, você realizar exercícios na qual você alcance mesmo uma falha mecânica, que você busque exaustão, correto? Principalmente se você for um indivíduo treinado, então você precisa alcançar aquele desgaste que é natural do treinamento de musculação quando você faz ali algumas séries. E não importa se você vai fazer de 10 a 12 repetições, 15 a 20, 30, 6 repetições, ou seja, isso não importa. O importante é que você encontre realmente um belo esforço, um esforço que leve à fadiga, que leve à exaustão, correto? E obviamente que você vai precisar de uma alimentação muito adequada e também de descanso para que seu músculo consiga se restaurar para um dia seguinte, ou enfim, dependendo se você treina 2, 3 ou 4 ou 6 vezes por semana, mas que você descanse de forma adequada para que seu músculo se recupere. Mas o que eu quero falar aqui hoje é de uma variável que é a mais importante, uma vez que você realmente treine com intensidade, que você tenha o seu descanso adequado e também se alimente corretamente. Então a variável que dá para a gente manipular e aí entender um pouco melhor sobre qual resultado eu devo esperar do meu treinamento é o volume. E quando eu falo volume, eu estou falando do número de vezes que você vai na academia, ou seja, se você vai 2, 3, 4, 5, 6 vezes por semana, o quanto dura seu treinamento em relação ao número de séries e de exercícios, ok? Porque os estudos científicos, as últimas publicações, têm mostrado que a minha resposta, principalmente em força e hipertrofia muscular, está diretamente relacionado ao quanto eu estimulo cada agrupamento muscular do meu corpo. E é exatamente isso. O quanto você se dedica, o quanto você tem disponibilidade para realmente estimular a sua musculatura, vai ser o tamanho, vai ser a magnitude dessa resposta de hipertrofia muscular e força. Mas é muito fácil, muito simples e eu vou tentar aqui colocando alguns tópicos bem práticos para que você consiga entender o que se espera desse seu treinamento que você está fazendo. E se você almeja de uma forma otimizar os seus ganhos em força e hipertrofia muscular, eu vou te dar algumas dicas e orientações que serão muito úteis, tá? Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é sobre o que é volume de treinamento na musculação. O volume de treinamento está associado à quantidade, o quanto de treino, tá? Geralmente a gente pensa muito em tempo, o quanto dura, qual o tempo do treino. Mas sendo mais específico na musculação, você tem que contar o número de séries e o número de exercícios que você executa por treino e quantas vezes você vai à academia na semana. Qual é a sua frequência semanal, porém por grupamento muscular. Então, traduzindo, número de séries, número de exercícios para cada agrupamento muscular por semana. E essa é a forma mais inteligente de você pensar no seu treinamento de musculação, ok? Vamos dar um exemplo? Segunda-feira sempre é o dia do peitoral, Então a gente sempre seleciona o peitoral na segunda-feira. Então vamos imaginar que você treine segunda e quinta-feira o seu treino de peitoral, do grupamento muscular peitoral. Vamos imaginar que você faça 2 exercícios, supino reto e supino inclinado, e para cada um desses exercícios você trabalhe 3 séries, tá? Independente se são 3 de 8, 3 de 10, 3 de 12, 3 de 15, não importa. O importante é pensar no número de séries e número de exercícios para um grupamento muscular só. No caso, é a conta que a gente está fazendo. Então, 3 séries, 2 exercícios, então você faz 6 séries na segunda-feira para o grupamento muscular peitoral. Só que na quinta-feira você faz o mesmo treino. E mais 6 séries, mais 3 séries de 2 exercícios para o grupamento peitoral. Então, a sua semana para o grupamento muscular peitoral contempla então 12 séries. Então você realizou 12 séries para o grupamento muscular peitoral. E aí,
a gente vai para os dorsais, né, para os grupos, né, musculares, né, das costas, do bíceps, do tríceps, de coxa, de perna, né, panturrilha, enfim. É dessa forma que a gente enxerga o volume. Então, guarde bem isso, que o volume é o quanto de séries você executa por semana para cada agrupamento muscular, ok? E aí vai ficar muito fácil depois você entender melhor quando eu te propor algumas alternativas. Se você tem um bom tempo para treinar, se você é um indivíduo que consegue ter disponibilidade para ter 1 hora e meia de treino 4, 6 vezes por semana para fazer sua musculação, perfeito, aí fica muito mais fácil de alcançar os objetivos de uma forma mais rápida, porque você tem tempo para, né, estimular esse grupamento muscular, como eu mencionei anteriormente. Mas se você é um indivíduo como eu, que hoje não consegue mais passar o dia inteiro na academia como eu passava quando eu tinha meus 18, 20, 22 anos, que eu podia, né, ficar ali um bom tempo na academia, mas hoje eu não consigo mais e eu me limito a treinar somente 2 vezes por semana. E treinando 2 vezes por semana, será que é possível ainda ganhar, né, aumentar o nível de força, aumentar, né, ter uma hipertrofia muscular ainda satisfatória? Tem sim. Mas por quê? Mas 2 vezes por semana não é pouco? Isso não importa. O que importa, como eu já disse antes, é o quanto de estímulo seu músculo terá. Ou seja, quantas séries cada agrupamento muscular terá por semana. E é essa a regra básica, é isso que importa. Só que, claro, indo somente 2 vezes por semana, eu não consigo otimizar tanto o meu aumento da força como também o meu ganho em massa magra por conta de estimular uma forma um pouco mais reduzida de quem vai 6 vezes por semana. Mas não significa que o meu treino não é um treino que vai exigir, que vai estimular dos meus músculos para que eles aumentem a força e cresçam, ok? Então vamos pensar no que seria então um volume ideal de treinamento, né? Qual que é o ideal pensando em maximizar esses ganhos, né? Otimizar os ganhos em força e hipertrofia muscular. O ideal mesmo é que você estimule aproximadamente de 24 a 30 séries cada agrupamento muscular, principalmente os grupamentos musculares grandes, certo? Como peitoral, dorsais e coxa. Esses são os grandes grupamentos musculares que a gente tem que, obviamente, estimular mais, a gente precisa dedicar mais tempo para trabalhar esses músculos. E aí o que a gente encontrou, né, até então a ciência tem mostrado e algumas experiências práticas também, é que precisamos de 24 a 30 séries por semana. Traduzindo isso, vamos pensar na rotina semanal de treinamento? Vamos lá, de novo. Peitoral na segunda-feira, peitoral na quinta-feira. Para que eu alcance 24 séries desse grupamento muscular, vamos pensar em 24 séries, eu preciso de 4 exercícios, realizando 3 séries para cada um desses 4. Tá? Então vamos imaginar supino reto, supino inclinado, um voador e um press reto, ou seja, um supino com halter. Enfim, tenho 4 exercícios selecionados para o meu peitoral e eu vou realizar 3 séries para cada. Qual é o valor que eu encontro? 12 séries na segunda-feira. Se eu vou repetir esse treino na quinta, eu terei então mais 12 séries e eu contemplo as 24 séries. E eu já me dou por satisfeito, associado a uma boa alimentação, associado a um descanso e recuperação, né, adequada entre os treinos, eu tenho a certeza absoluta que eu estou estimulando da melhor forma possível os meus grupamentos musculares para encontrar esse ganho em força e massa magra. Principalmente se você já for um indivíduo treinado, se você já tem aí 2, 3 anos de experiência em musculação, ok? Se você for iniciante, o volume ideal se torna aí 10 séries já é suficiente para estimular, e aí com o decorrer das semanas você já passa de 10 para 14, para 16, 20 até chegar nas 24 séries. Só que agora eu quero pensar em você que tem pouco tempo para treinar como eu, que você não consegue ficar ali 1 hora e meia, 6 vezes por semana dentro da academia. Então qual é o mínimo de volume, né? Qual é o mínimo de estímulo que meu músculo pode receber que ainda ele vai continuar evoluindo? Então para você que tem pouco tempo, que só pode ir à academia
2 vezes por semana treino de 1 hora, ou não tem nem 1 hora, só tem meia hora, mas pode ir pelo menos 3 vezes na semana. Como que a gente encontra uma forma ideal, ou seja, qual o mínimo que os meus grupamentos musculares precisam, principalmente se eu já tenho uma experiência, já tenho um nível de força e de hipertrofia muscular alcançado, como que eu ainda consigo evoluir? O número mínimo necessário são 10 séries. Vamos colocar para ficar fácil a conta, e que é o que a gente tem observado, 12 séries por semana para os grandes grupamentos musculares é o ideal para quem tem pouco tempo para treinar. Então você vai fazer ali, voltando ao exemplo do peitoral, como eu já tinha citado antes, 2 exercícios, 3 séries. Num dia só, fiz 6 séries. Eu preciso encontrar um outro dia para fazer novamente esse treino e contemplar essas 12 séries para o grupamento peitoral. Ah, mas nesse mesmo dia eu vou colocar a minha série de membro inferior, né? Os agachamentos, leg press, afundo, recuo, enfim, os exercícios que vão estimular principalmente minhas coxas. Também preciso de 2 exercícios com 3 séries, 6 séries na segunda, 6 séries na quinta, também 12 séries para esses grupamentos musculares grandes como são os das coxas. E aí sobram os dorsais, que são os outros grandes grupamentos, na qual eu preciso também estimular aí na terça-feira e na sexta-feira, por exemplo. Então eu tenho um treino AB, treinando segunda e quinta o mesmo treino, terça e sexta o mesmo treino, contemplando aí, alcançando 12 séries para cada grupamento muscular. E isso eu garanto a você que sim, você continuará evoluindo, continuará aumentando a sua força, né? A sua massa magra terá aí benefícios, né? Esse ganho em hipertrofia muscular, certamente. Só que eu não vou te garantir que dessa forma você vai otimizar. O que o indivíduo que consegue ir 6 vezes por semana, que consegue estimular aquelas 24 séries que eu comentei, certamente ele vai alcançar muito mais rápido esses ganhos em força e hipertrofia muscular. Mas ok, tudo bem, ninguém está aqui para disputar um campeonato de bodybuilder, ninguém tá aqui pensando em ficar grande e virar um indivíduo com uma massa muscular super desenvolvida, principalmente se você está numa fase como eu aí de 30, 40 anos, mas você sabe que treinando, qual é o mínimo? 12 séries. E aí você precisa distribuir bem isso na sua semana, tá? Mas ainda eu vou mais além para explicar para você e trazer uma realidade na qual você precisa ver qual você se encaixa, para realmente você encontrar a forma ideal para você, dependendo das suas características, do seu nível de experiência e principalmente da sua disponibilidade para treinar. Que nada adianta a gente pensar no que é ideal se a realidade é outra. Da mesma forma que eu sei o que é ideal e adoraria, né, poder ir a uma academia todos os dias e ficar lá mais de 1 hora, mas a minha realidade não permite eu ir além de 3 vezes por semana com treino restrito a 30 minutos. E aí eu preciso adequar o meu treinamento, usar uma metodologia mais inteligente para um treino curto e aí ter os mesmos benefícios, né, ou próximo daqueles que conseguem ficar mais tempo na academia, ok? Então vou mostrar aqui para vocês situações que serão bem importantes para você mensurar com relação ao qual é o mínimo necessário para você treinar e qual seria o ideal se houvesse a possibilidade. Mas para você ter uma noção de comparação, de falar, pô, mas se o ideal é passar 70 minutos numa sala de musculação 4 vezes por semana, não, eu até tenho esse tempo, então beleza, eu vou trabalhar em cima disso, vou montar o meu treino para realizar, né, aquilo que seria o ideal. Mas falar, não, eu não consigo 70 minutos, eu posso 35 minutos, metade desse tempo eu posso. Eu devo realizar metade do tempo tranquilo, eu consigo. Contando com aquecimento, eu fico lá 35 minutos. Então, ótimo. Então, vou te dar a dica de como elaborar o seu treino pensando em número de séries, que aí os exercícios você escolhe aqueles que você mais gosta, as margens de repetições são de 8 a 10, 10 a 12, sei lá, 13 a 15, você vai selecionar de acordo com o que você acredita que seja o mais viável para aquele momento para você, e seu treino vai ter bons resultados e grandes resultados desde que você treine com intensidade, ok? Mas vamos pensar então na situação de você ir à academia 4 vezes por semana, certo? Sendo que
você vai fazer um treino A, um treino B, um treino A e um treino B, ok? Repetindo então a mesma série 2 dias, perfeito? Então se você vai 4 vezes por semana, o ideal, como mencionado, é que você faça pelo menos, que você consiga pelo menos trabalhar por volta de 12 a 16 séries, ok? Para os grandes grupamentos musculares nesses 4 dias. Se você trabalhar com 12, usando lá 2 exercícios, 3 séries para cada exercício, você vai ter ali 6 séries na segunda, 6 séries na quinta. E você alcança então as 12 séries mínimas necessárias para continuar aumentando sua força e sua hipertrofia muscular. Se você colocar ali peitoral, bíceps e membro inferior nesse dia, vamos imaginar que sua divisão seja peitoral, bíceps e membro inferior, né? Os exercícios para coxa. Na segunda-feira, a sua sessão de treino vai durar por volta, se você treinar 3 séries de 8 a 12 repetições, por exemplo, com 1 minuto de descanso, você vai realizar nesse dia, vai ter uma duração de por volta aí de 35 minutos de treino. 30 a 35. Você tem 30 a 35? Então ótimo, esse é o melhor modelo de treino para você que consegue ir 4 vezes por semana na academia. Na terça-feira você vai fazer dorsais, tríceps e aí trabalhar um pouquinho de posterior de coxa, panturrilha, enfim, dividir dessa forma, além dos exercícios de tronco, né, o core training, fortalecer o tronco, e você também consegue trabalhar mais 30 a 35 minutos. E olha que show, você consegue 4 vezes na semana, treinando por volta de 30 a 35 minutos e contempla as 12 séries que eu estou sugerindo para você, me baseando obviamente na literatura científica, né, no que os estudos já mostram, as pesquisas, enfim, que você vai continuar evoluindo porque tem um estudo recentemente que comprovou que indivíduos que treinaram aí 4 ou somente 2 vezes por semana conseguiram alcançar bons resultados em 8 semanas. Então, se você vai na academia 4 vezes por semana para treinar 30 a 35 minutos, fazendo no mínimo 12 séries por grupamento muscular por semana, eu te garanto que você vai aumentar por volta de 7 a 10% sua força e que sua hipertrofia muscular vai aumentar por volta de 4 a 5%. 8 semanas de treinamento. Certeza absoluta, te garanto que se você se alimentar bem, treinar com intensidade, chegar até a falha, você consegue isso mesmo você sendo um indivíduo bem treinado. Porque nesse estudo que foi publicado agora nesse ano, os indivíduos tinham 5 anos de treinamento, realizaram alguns exercícios, 4 séries de 8 a 12, enfim, mas no final das contas eles fizeram por volta de 16 séries, uma média de 14, entre 14 e 16 séries para cada agrupamento muscular. E os caras conseguiram aí 10% de aumento na força e conseguiram por volta de 5 a 6% no aumento da massa magra, na espessura do músculo, que é um resultado fantástico para 8 semanas para quem é treinado. Agora imagina se você tem pouca experiência de treinamento, o quanto você não consegue evoluir, né? Porque quanto menos treinado, mais facilmente a gente consegue evoluir, porque a gente tem uma janela de adaptação, a gente tem um longo percurso ainda para percorrer por conta de não ser tão bem treinado ainda. Perfeito? Mas eu vou dar uma outra situação, um outro exemplo que também pode caber para você. Que vamos imaginar que você não tem uma rotina tão fixa no seu dia a dia. Que às vezes você tem um dia que é um pouco mais atribulado, que é um dia mais puxado, que não te dá tempo de fazer nada realmente. Mas você consegue ter 2 dias na semana que você, opa, eu tenho aqui pelo menos 1 hora e pouquinho em cada um desses dias. E consegue treinar 2 vezes por semana. Qual é a solução? A solução é que você treine um grupamento muscular somente na semana. Então pega esse mesmo treino que eu dei como exemplo, peitoral, bíceps e coxa, treino A. E o treino B eram dorsais, tríceps e posterior de coxa, panturrilha. Pegue esses 2 treinos e utilize somente esses 2 treinos uma única vez na semana. Mas para quanto? Para 3 séries de 2 exercícios? Não. Aí você dobra o número de séries. É um pouco esquisito. Confesso que não é tão comum assim. Mas você deve, no mínimo, fazer 6 séries
para supino reto e 6 séries para supino inclinado. E você contempla 12 séries num único treino. E você só vai repetir esse treino quando? Na outra semana. Para coxa, vou fazer agachamento e leg press. Ok, você fez 3 de 12, 3 de 10 a 12, seria no treino de 4 vezes por semana. Com 2 vezes por semana, agora você precisa fazer 6 séries do agachamento, 6 séries do leg press. E aí contemplando 12 séries novamente. E assim sucessivamente. Então, se você conhece algum indivíduo que treina pesado, que busca aí até às vezes participar de competições de bodybuilder e tal, você vai ver que os caras treinam segunda-feira só o peitoral, na terça-feira só os dorsais, na quarta-feira só membro inferior, na quinta-feira só bíceps, na sexta-feira só tríceps e ombro, enfim. Fala, pô, mas como que esses caras conseguem ter um desenvolvimento muscular treinando só uma vez por semana, né? Na segunda-feira o peitoral e só na outra segunda que os caras treinam o peitoral de novo? Porque eles alcançam as 24 ou 30 séries num único treino. E por mais que seja difícil de acreditar, realmente, voltando, né, ao que eu tinha dito lá no início, o que importa é o número de séries que você vai oferecer ao seu grupamento muscular. É o quanto, né, a quantidade de estímulo que seu grupamento muscular vai ter por semana. Não importa se é quantas vezes por dia, se você vai repetir, ter 48, 72 horas de descanso, isso não importa, né, de uma maneira bem geral. O que importa é você pensar em quantas séries você está estimulando o seu grupamento muscular. E eu estou falando isso não só pela ciência, porque os estudos os mais recentes estão mostrando que não há diferença entre eu treinar todas as séries num único dia para um único grupamento muscular ou dividir essas séries em 2 treinos na semana, que os resultados em força e massa magra têm sido similares. Com poucas diferenças mesmo, mas na força e na hipertrofia, para 8 semanas tem dado muito certo. E é a minha sugestão para você. Não deixe de ir para a academia, não desista de treinar porque agora você só tem meia hora para treinar. Ou que você só tem 2 dias para ir na academia, mas são 2 dias que você realmente consegue ficar pelo menos 1 hora. Então não tem problema. Se você faz só tem condições de ir 2 dias, mas daí você vai fazer um treino A num dia, na terça, o treino B na sexta, estimulando uma única vez cada agrupamento muscular, não tem problema, desde que você alcance o número de séries mínimo, né? Que seria então 10 a 12 séries por grupamento muscular. Ok? Então pense bem na hora de você montar o seu programa de treino, principalmente você que está buscando aí aumentar a sua massa magra, você que está, né, querendo aumentar a sua força, melhorar a sua composição corporal, ter uma estética mais, né, para você que te deixe mais, com uma autoestima melhor, enfim. Então pense bem nisso. Só que, um detalhe, se você vai treinar só 2 vezes por semana, você precisa ir no mínimo de 1 hora de treinamento. Não dá para você achar que com 30 minutos, só 2 vezes por semana, você vai alcançar essas 12 séries para a maioria dos grupamentos musculares. Você não vai conseguir isso. Não vai ganhar nada? Vai ser um treino jogado fora? Não vai ser. Mas saiba que a otimização do aumento da força e do ganho de massa muscular não será atingida como deveria. Aí você vai ter um tempo maior para conseguir os mesmos resultados. Então o que eu estou querendo colocar aqui para vocês é que você enxergue, né? Você realmente consiga entender que tenho pressa para conseguir os resultados, quero otimizar os meus ganhos. Se você tem disponibilidade para isso, busque aumentar o volume de séries. Eu quero ter resultados, mas eu não tenho condições de treinar com tanto tempo assim. Meu treino é escasso. Meu tempo é escasso, então tem que ter um treino dinâmico, mais rápido. Então, ok. Ou você vai mais vezes, ou você tem que realmente se contentar com uma evolução mais lenta, mas você vai aumentar. Você consegue sim desenvolver sua força e massa magra, sem problema nenhum. Só precisa ter um pouco mais de paciência, ok? E ainda para fechar, eu vou dar uma outra dica importantíssima de como pegar esses mesmos treinos, na qual eu estou sugerindo você, quando eu falei de tempo, né? Quando eu falei que se você vai 4 vezes por semana, é possível que você treine
por volta de 30 minutos e tenha um bom treino fazendo 25 minutos, só que você precisa treinar 4 vezes por semana, com treino AB, AB. Agora, se você vai 2 vezes por semana, você vai precisar aí de pelo menos uns 40, 45 minutos de um treino de um único grupamento muscular, né? de 3 grupamentos musculares num único dia, e só repete isso na semana que vem, mas desde que você alcance as 10, 12 séries, certo? Mas aí você vai precisar de uns 40, 45 minutos. E a outra alternativa, que ainda não foi, né, estudada, não foi explorada pelas pesquisas ainda, mas é você utilizar aquelas metodologias de super séries, aquelas em que você não tem um descanso de 1 minuto para cada série que você executa. Vamos imaginar que você tem o supino reto e o supino inclinado, você associa esses 2 exercícios, faz uma série do supino inclinado, desculpa, uma série do supino reto, e uma série do supino inclinado direto, na sequência, fazendo o que a gente chama de biset. Você faz a sequência dos 2 exercícios e depois descansa 1 minuto. Beleza, você já eliminou 1 minuto do seu treino, combinando 2 exercícios. Fazendo isso sucessivamente para cada associação de exercícios, você pega o seu treino, que ia durar 30 minutos, faz ele durar 20 minutos. Isso você pode fazer tanto no treino A como no treino B, ou quando você estiver no treino que você só vai fazer uma vez na semana para cada agrupamento muscular. Você consegue ter mais dinamismo no seu treino e terminar o treino antes, né? num espaço de tempo muito mais curto. Ok? Então, utilize essa dica, tenha um bom treino. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente que teremos o maior prazer em te responder e em te ajudar a encontrar uma forma de, sim, achar a melhor maneira de treinar que seja de acordo com as suas condições, com as suas características físicas. Ok?